Os primeiros humanos não eram brancos. Essa imagem de Adão e Eva de pele clara em um jardim bem cuidado não é bíblica, é cultural. É o resultado de séculos de arte, propaganda e revisão. Mas as Escrituras, elas contam uma história diferente. Gênesis 2, 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Agora pare por aí. Qual é a cor do pó da terra? No Oriente Médio e no norte da África, onde se localizava o Éden, a terra é escura, rica, marrom avermelhada, profundamente pigmentada como a pele das pessoas que ali viveram por milênios. A ciência comprova isso. Estudos de DNA mitocondrial, universalmente aceitos por geneticistas, rastreiam todos os humanos modernos até um único ponto de origem na África Oriental. Não na Europa, não na Ásia, África. Isso significa que a humanidade começou não apenas geograficamente em solo africano, mas com características africanas. A pele escura não foi uma adaptação, foi o molde original. A melanina não foi uma mutação, foi o ponto de partida. E, no entanto, durante séculos, obras de arte religiosas retrataram Adão e Eva como modelos europeus, loiros, de olhos azuis, como se o berço da humanidade fosse em algum lugar na Escandinávia, não no Vale do Rift, na África. Isso não era apenas impreciso, era intencional, porque controlar a imagem na criação de Deus significava controlar a percepção das pessoas sobre quem importava. Mas aqui está a verdade. O primeiro ser humano foi formado a partir do mesmo solo rico e escuro que cobre a Etiópia, o Sudão e a bacia do Nilo hoje. Os rios que fluíam do Éden, Pison, Gion, Tigre, Eufrates, cada um fluindo pelo que hoje conhecemos como regiões da África ou do Oriente Médio. A Bíblia não apagou a negritude. Ela a incorporou desde o início. Isso importa porque resgatar a imagem do primeiro homem significa resgatar identidade, dignidade e verdade. Se os primeiros humanos eram negros, então a negritude não é um desvio. É uma origem sagrada. Você não foi adicionado à história de Deus posteriormente. Você estava lá desde o primeiro suspiro. Quando as pessoas imaginam a geografia bíblica, geralmente pensam em Israel, talvez Babilônia ou Roma. Mas a verdade é que, desde as primeiras páginas das Escrituras até os atos finais da profecia divina, a África não estava à margem. Estava no centro do plano de Deus em desenvolvimento. Voltemos a Gênesis 10, frequentemente chamado de a Tábua das Nações. Após o dilúvio, os 3 filhos de Noé, Sem, Jafé e Cã, repovoaram a terra. E os filhos de Cã, eles não estavam espalhados pela Europa. Estabeleceram-se nas terras que hoje conhecemos como Etiópia, Cuxi, Egito, Misraim, Líbia, Puti e Canaã. Eram nações africanas. Não é metáfora. Em sangue, solo e linhagem, a África foi mais do que apenas mencionada. Foi para onde Deus se moveu. Item Abraão fugiu para o Egito durante uma época de fome. Item José, um escravo hebreu, ascendeu ao poder no Egito e salvou uma região inteira da fome. Item Moisés, o grande libertador de Israel, foi criado no palácio do faraó, educado na sabedoria dos africanos. Item os israelitas foram formados como nação na África, sob opressão egípcia. Item o próprio Jesus fugiu com sua família para o Egito, encontrando refúgio da ira de Herodes não em Roma, nem na Grécia, mas nos braços da África. O Egito não era apenas um lugar simbólico de escravidão, era também um lugar de proteção, formação e revelação. E o Egito é a África. Mas como perdemos isso? Como apagamos a África do imaginário bíblico? Simples, o poder reescreve a história. À medida que o cristianismo se expandia para a Europa, as narrativas culturais dominantes mudavam de foco. Obras de arte foram caiadas, mapas foram redesenhados. O papel da África foi reduzido às sombras. No entanto, as Escrituras nunca fizeram essa edição. No Antigo Testamento, a Etiópia é mencionada mais de 40 vezes. Os profetas a viam como uma nação que um dia estenderia as mãos a Deus. Nos Salmos está escrito: príncipes sairão do Egito, a Etiópia em breve estenderá as mãos a Deus. Salmo 68, 31. Isso não é simbólico, isso é profético. Então, por que isso importa hoje? Porque resgatar o lugar da África na história bíblica não se trata apenas de esclarecer os fatos históricos, trata-se de identidade espiritual. Trata-se de desmantelar a mentira de que o cristianismo é uma invenção europeia. Não é. O evangelho tocou o solo africano muito antes de tocar o mármore romano. A África não recebeu o evangelho por meio da colonização. A África já existia antes mesmo da dispersão dos apóstolos. Você nunca esteve à margem. Você nunca foi uma nota de rodapé. Você sempre esteve no palco onde o céu encontrou a terra. A Bíblia não é um livro de contos de fadas europeus. É um registro de pessoas reais, lugares reais e poder real. E entre suas páginas caminham homens e mulheres de fé profunda e profunda melanina, líderes, profetas, guerreiros, rainhas e reis cuja herança africana foi muitas vezes apagada ou ignorada. Mas a verdade, ela ainda está lá. Você só precisa ler com os olhos abertos. Vamos começar com Nimrod, um dos primeiros grandes governantes da história mundial. Gênesis 10, 8-12 descreve como um guerreiro poderoso diante do Senhor, o construtor de cidades como Babel, Nínive e Calá.
Nimrod era neto de Cã, filho de Noé, e a linhagem de Cã, como vimos, espalhou-se pela África. Isso significa que Nimrod era descendente de africanos. Ele não era apenas um personagem secundário. Ele foi uma figura fundamental na civilização humana, um rei que governou com tamanha presença que as escrituras o mencionam pelo nome, antes da Torre de Babel, antes de Abraão, antes de qualquer aliança ter sido feita. Mas por que a etnia de Nimrod raramente é discutida? Porque sua história é descartada como mito quando a Bíblia a apresenta como história. Vamos para Moisés, uma das figuras mais reverenciadas da Bíblia. Ele não apenas foi criado no Egito, como também se casou com uma mulher da Etiópia. Números 12:1 diz: Miriam e Arão começaram a falar contra Moisés por causa de sua mulher Cuxita, pois ele havia se casado com uma Cuxita. Cuxi é a antiga Etiópia. Não se tratava apenas de uma referência geográfica, era racial. E quando seus irmãos o criticaram, o próprio Deus respondeu com santa ira. Miriam foi acometida de lepra. Sua pele ficou branca como a neve. Números 12:10. Foi mais do que um castigo. Foi uma repreensão divina contra o preconceito. Agora, considere a rainha de Sabá, uma governante rica, sábia e poderosa. Reis 10 nos conta que ela viajou do sul. A maioria dos estudiosos concorda que se tratava da antiga Etiópia ou do Iêmen, para testar Salomão com perguntas difíceis. Ela não era uma admiradora deslumbrada. Era uma monarca por direito próprio. E ficou impressionada, não intimidada. A tradição etíope afirma que ela e Salomão tiveram um filho chamado Menelik, que se tornaria o primeiro imperador da Etiópia, ligando a casa de Davi diretamente à linhagem real da África. Isso não é especulação, é herança. E então, no momento mais sagrado da história cristã, enquanto Cristo carregava sua cruz até o Gólgota, um homem negro interveio, Simão de Cirene. Marcos 15:21 diz que ele era de Cirene, uma cidade no norte da África, a atual Líbia. Ele não se voluntariou. Os soldados romanos o forçaram, mas o céu assistiu. O peso do pecado do mundo, o fardo físico da cruz, foi compartilhado por um homem de ascendência africana. Isso não é coincidência, é coreografia divina. Mais adiante no Novo Testamento, encontramos o eunuco etíope em Atos 8:26-40. Um oficial real andando em uma carruagem, lendo o livro de Isaías. Filipe é divinamente enviado a ele. O homem ouve, crê e é batizado, tornando-se um dos primeiros não-judeus convertidos ao cristianismo. Para onde ele estava indo? De volta à Etiópia, de volta à África. O evangelho retornou ao continente não por meio de conquista, mas por meio de revelação, fé e um coração pronto. Esses não são personagens secundários. São pilares espirituais. Eles não foram esquecidos por Deus, apenas por nós. Eles não foram incidentais, foram intencionais. A presença deles nas Escrituras é um trovão silencioso, constante, inegável, sagrado. Ela nos diz uma coisa: a história de Deus sempre incluiu vozes negras, não como pano de fundo, mas como instrumentos centrais em seu plano divino. Poucas mentiras causaram mais danos à fé, à identidade e à dignidade do que o falso ensinamento conhecido como a maldição de Cã. Por gerações, essa interpretação distorcida das Escrituras foi usada para justificar a escravidão, o racismo e a opressão sistêmica, tudo em nome de Deus. Mas a Bíblia não a sustenta, nem naquela época, nem agora, nem nunca. Vamos ser claros, não há maldição sobre os negros na Bíblia, nenhuma. O engano começa em Gênesis 9:20-27. Após o dilúvio, Noé planta uma vinha. Ele bebe vinho em excesso, adormece nu em sua tenda e é visto por seu filho Cã. Em vez de cobrir seu pai, Cã expõe sua vergonha aos seus irmãos. Quando Noé acorda, irado e humilhado, ele pronuncia uma maldição, mas não sobre Cã. Leia com atenção. Maldito seja Canaã, servo do servo será de seus irmãos. Gênesis 9:25. Canaã era um dos filhos de Cã. A maldição não foi proferida sobre o próprio Cã, e certamente não sobre todos os seus descendentes. Então, como essa passagem se tornou uma arma? Através de séculos de distorção intencional. Durante o tráfico transatlântico de escravos, alguns teólogos distorceram este texto, alegando que ele dava aprovação divina à escravização de povos africanos. Eles ignoraram o contexto, ignoraram a geografia. E o pior de tudo, ignoraram o coração de Deus. Os descendentes de Canaã não se estabeleceram na África subsaariana. Eles viveram no que hoje é o Líbano, Israel e partes da Síria. A maldição, que foi mais uma consequência profética do que um decreto mágico, cumpriu-se quando os israelitas entraram na terra prometida e conquistaram as tribos cananeias. Este foi um momento histórico específico, não um julgamento eterno sobre uma raça de pessoas. Usar esta escritura para justificar a escravidão não é apenas teologicamente errado, é espiritualmente abusivo. É uma violação do próprio coração de Deus, que diz em Êxodo 21:16. Quem raptar outra pessoa e a vender, ou ainda tiver em sua posse quando for capturada, deverá ser morto. Isso não é aprovação. É uma sentença de morte para traficantes de escravos. Em todas as Escrituras, Deus está consistentemente ao lado dos oprimidos. Ele liberta os escravizados. Ele eleva os quebrantados. Ele destrói sistemas de abuso e responsabiliza os ímpios. E,
No entanto, por séculos, essa mentira da maldição de Cã persistiu. Tornou-se incrustada em livros didáticos, sermões e leis. Justificou a crueldade, silenciou a verdade, mas não mais. A palavra de Deus, corretamente entendida, restaura o que foi roubado. Ela afirma que todo ser humano, independentemente da cor da pele, é feito à imagem de Deus. Atos 17, 26 diz: de um só sangue, Deus fez todas as nações dos homens habitarem a face da terra. Isso significa que não existem raças amaldiçoadas, apenas interpretações amaldiçoadas. Isso importa profundamente, porque muitos, mesmo hoje, carregam consigo uma vergonha herdada sem conhecer suas raízes. Mas a vergonha construída sobre uma mentira não tem poder diante da verdade. E a verdade é esta: pessoas negras não são amaldiçoadas. Vocês não são de segunda classe. Vocês não são esquecidos. Vocês são escolhidos. Vocês são da realeza. Vocês fazem parte da história divina desde o início. Há uma dor sagrada entrelaçada nas páginas das Escrituras, um ritmo de exílio, opressão e eventual libertação. É a história dos israelitas no Egito, de Daniel na Babilônia, dos primeiros cristãos sob o domínio de Roma. Mas a outra história, uma que nem sempre é contada do púlpito, é a história do sofrimento das pessoas negras ao longo dos séculos. E alguns acreditam que a Bíblia pode ter previsto isso. Esta não é uma afirmação baseada em especulação. É uma leitura ancorada nas Escrituras, na dor e na profecia. Comecemos em Deuteronômio 28, um capítulo conhecido por seu poder bruto. Aqui, Deus fala a Israel com clareza e peso. Ele descreve as bênçãos para a obediência e as consequências para a desobediência. Entre as advertências, o versículo 68 se destaca como um trovão. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te falei. Nunca mais o verás, e ali sereis vendidos aos vossos inimigos como escravos e escravas, e ninguém vos comprará. Pausa. Voltarei ao Egito em navios. Vendidos como escravos. Ninguém para te redimir. Estas não são metáforas. São imagens assustadoramente familiares. Navios, correntes, humilhação, isolamento. Para muitos crentes negros, este versículo ressoa com o trauma profundo do tráfico transatlântico de escravos. Milhões de homens, mulheres e crianças africanos atravessam oceanos em navios. São vendidos como escravos, despojados de nome, língua e herança, forçados a se sentir invisíveis em um mundo que se recusa a reconhecer sua humanidade. Deuteronômio 28 previu exatamente esse evento. Alguns estudiosos dizem que não, que era uma profecia específica para o antigo Israel, mas outros a interpretam de forma diferente. Não como uma profecia direta do tráfico atlântico, mas como um padrão, um aviso divino ecoando por gerações, mostrando como a desobediência leva ao cativeiro e como Deus permanece próximo mesmo no exílio mais sombrio. Independentemente da interpretação, a mensagem é clara. Deus vê o sofrimento, e Ele nunca abandona os oprimidos. Os Salmos dizem claramente: o Senhor opera justiça e juízo para todos os oprimidos. Salmo 103, 6. Provérbios alerta: quem oprime os pobres para aumentar suas riquezas só cairá na pobreza. Provérbios 22, 16. Isaías ordena: busquem a justiça, defendam os oprimidos. Isaías 1, 17. De Moisés a Miqueias, as Escrituras são testemunhas contra a injustiça. Deus não é indiferente. Ele ouve o clamor de cada mãe arrancada de seu filho. Ele vê cada dorso quebrado pelo chicote. Ele conta cada lágrima derramada em silêncio e medo. E ele promete: a justiça está chegando. Mas há mais. Porque a Bíblia não é apenas um livro de tristeza, é um livro de libertação. No Egito, Deus levantou Moisés. Na Babilônia, ele enviou Daniel. Sob o governo de Roma, ele ergueu uma cruz e quebrou o poder da própria morte. Em cada era de opressão, Deus planta semente de redenção. Mesmo quando os negros eram forçados a adorar em sussurros, escondidos em pântanos, igrejas ou cabanas de escravos, Deus estava lá. Ele nunca partiu. A fé sobreviveu às correntes e, eventualmente, as quebrou. Isso importa porque o sofrimento dos negros ao longo da história não é invisível para Deus. Não foi ignorado. Foi registrado, nem sempre nas manchetes dos livros de história, mas no livro da memória celestial. As lágrimas de seus ancestrais não foram desperdiçadas. Suas orações não foram esquecidas. Seu sangue não era insignificante. Fertilizou o solo da liberdade. E a fé a qual se apegaram, ela continua viva em você. Uma das mentiras mais destrutivas já contadas é que o cristianismo é uma religião do homem branco, um sistema de crenças estrangeiro imposto aos povos africanos pela força, colonização ou conquista. Essa narrativa roubou gerações de sua identidade espiritual e lançou uma sombra sobre a riqueza de sua herança divina. Mas não é apenas falsa. É profundamente injusto com a história, e ainda mais com as Escrituras. Porque a verdade é: os negros sempre fizeram parte do reino de Deus, desde os primeiros capítulos de Gênesis até as visões finais do Apocalipse. Vamos voltar ao início. Em Atos 17, 26, Paulo fala ousadamente aos filósofos em Atenas e declara:
De um só sangue fez ele toda a nação dos homens, para habitar sobre toda a face da terra. Um só sangue, uma só origem, sem hierarquia, sem raça superior. Isso inclui todas as nações, tribos e povos, incluindo os povos da África. Isso não é um acréscimo, é fundamental. Agora, vamos avançar para a igreja primitiva. O livro de Atos revela um movimento multicultural e multiétnico, não uma instituição eurocêntrica. Em Atos 13, 1, encontramos uma lista de profetas e mestres na igreja de Antioquia, e entre eles está Simeão, chamado Níger. Níger significa literalmente negro. Ele não estava apenas presente, ele era um profeta, um líder espiritual. Esta foi a igreja que mais tarde enviaria Paulo e Barnabé em suas viagens missionárias. Em outras palavras, a liderança negra esteve envolvida na formação da igreja global desde o início. Depois, temos a igreja em Alexandria, Egito, um dos centros mais antigos e influentes do pensamento cristão. Antes de Roma se tornar o epicentro religioso do mundo cristão, a África já construía igrejas, formava teólogos, preservava a doutrina. Um dos padres da igreja mais célebres de toda a história cristã, Agostinho de Hipona, foi um homem do norte da África. Seus escritos lançaram os fundamentos da teologia cristã ocidental, sobre a graça, a salvação e a natureza de Deus. Ele não foi um aluno de missionários europeus. Ele foi um professor dos futuros bispos europeus. Quantas pessoas hoje sabem que um dos arquitetos do pensamento cristão era africano? Quantas sabem que a Etiópia adotou oficialmente o cristianismo como religião nacional antes de Roma? Quantas pessoas já ouviram dizer que os cristãos coptas no Egito ainda traçam sua fé até o apóstolo Marcos? Esta não é uma história oculta. É apenas raramente contada. E tudo aponta para uma verdade. O cristianismo não chegou à África, nasceu em solo africano, cresceu sob o sol africano e foi pregado por vozes africanas. E a Apocalipse 7, 9, uma das imagens mais belas de toda a Escritura. Depois disso, olhei, e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. O céu não é monocromático, não é exclusivo, não é colonizado, é gloriosamente diverso, repleto de filhos e filhas de todas as cores, adorando o mesmo Deus em uma unidade que transcende tempo e raça. Isso importa porque desmantela toda mentira que diz, esta fé não é para você. Cada sussurro que diz, você está atrasado para a história. Cada ferida que diz, você não está incluído. Porque você está. Você estava lá quando Moisés caminhou pelo Egito. Você estava lá quando Simão de Cirene carregou a cruz. Você estava lá quando o eunuco etíope voltou para casa, carregando o evangelho consigo. E você estará lá, de pé entre a multidão em vestes brancas, lavado no sangue do Cordeiro, cantando o cântico da redenção. Você pertence. Sempre pertenceu. Sempre pertencerá. Você nunca foi um acidente. Você nunca foi uma sombra na história de outra pessoa. Do sopro de Adão à sala do trono do Apocalipse, você sempre fez parte do desígnio divino. Com muita frequência, a identidade negra tem sido mudada através das lentes do sofrimento, escravidão, colonização, opressão sistêmica. O mundo tem tentado definir os negros pelo que eles suportaram, não por quem eles são. Mas o céu vê de forma diferente. Deus não define você pelas suas correntes, ele define você pelo seu chamado. Vamos começar com o que Deus já disse. 1 Pedro 2, 9 declara: mas vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Isso não é simbólico, isso é identidade. Escolhidos, reais, santos, pertencentes a Deus. É isso que ele diz sobre vocês. Não por causa da sua ancestralidade, mas por causa do seu propósito divino colocado em vocês desde o início. Ao longo da história, Deus usou homens e mulheres negros para mudar a fé de maneiras que ainda ecoam hoje. Já vimos como figuras como Simão de Cirene, a rainha de Sabá e o eunuco etíope desempenharam papéis sagrados em eventos bíblicos. Mas a história não parou por aí. Nunca parou. Nos primeiros séculos da igreja, teólogos, monges e místicos africanos preservaram a doutrina, traduziram as escrituras e discipularam nações. Na Idade Média, enquanto a fé se esvaía em muitas regiões, a Etiópia e o Egito copta permaneceram firmes, mantendo a chama acesa. Durante a escravidão, o evangelho era sussurrado por lábios feridos pela escravidão, cantado nos campos, gravado em ritmos de tambores e cânticos espirituais, transformando traumas em testemunho. A fé negra não apenas sobreviveu à escuridão, ela trouxe luz para dentro dela. Hoje, essa herança continua. Pastores, evangelistas, artistas, professores, missionários, intercessores negros, construindo igrejas, liderando avivamentos, alimentando os famintos, defendendo os oprimidos, pregando o reino. Por toda a África, Américas, Europa, Caribe, o Espírito de Deus está se movendo com poder através de um povo que antes ouvia que não tinha voz. Agora eles falam com a autoridade do céu. Isso não é acidental. Não é incidental. É intencional. Deus colocou algo sagrado dentro de você. Uma resiliência que se curva, mas não se quebra. Uma criatividade que canta sob pressão. Um fogo que se recusa a se apagar.
E não é apenas pela sobrevivência. É por um propósito, por uma missão, por adoração, por curar um mundo que se esqueceu de como amar. Essa é a sua herança. Não apenas de luta, mas de poder espiritual, percepção profética e propósito eterno. Então, se o mundo tentar reduzi-lo à sua dor, lembre da sua profecia. Se ele tentar medir seu valor pelos seus próprios padrões, lembre do Deus que formou no ventre da sua mãe e o chamou pelo nome antes da fundação do mundo. Você não é um remanescente na história. Você não é uma adição tardia. Você é uma pedra angular do desígnio de Deus. Ele o escolheu, ele o ungiu, e ele o está chamando agora, não apenas para conhecer a verdade, mas para andar nela. Agora você sabe, não apenas a história, mas a herança. Não apenas os nomes, mas o legado. Não apenas a dor, mas a profecia. A verdade sempre esteve diante de nós, escondida à vista de todos, escrita nas Escrituras, sussurrada nas linhagens dos reis, nas canções dos escravizados, nas orações de um povo que se recusou a esquecer quem era, mesmo quando o mundo tentou apagá-lo. Disseram que você era uma nota de rodapé, mas Deus estava escrevendo você como uma manchete. Disseram que você chegou tarde à história, mas a verdade é, você está lá desde o Éden, do pó da terra que combinava com o seu tom de pele, as águas do Nilo que batizaram profetas e reis, a força do filho de Cirene que carregou a cruz do Salvador, a voz na carruagem do deserto que disse, eu creio. Você sempre fez parte do plano. O mundo pode tentar defini-lo por raça, história ou geografia, mas o céu define por identidade, chamado e aliança. Que todo rótulo falso caia, que toda distorção seja silenciada. Você não é amaldiçoado, você não é esquecido, você não está quebrado, você é escolhido, você é ungido, você é chamado. Isso não é apenas informação, é transformação. Porque quando você sabe quem você é aos olhos de Deus, nenhuma mentira pode te prender, nenhum sistema pode te acorrentar e nenhuma narrativa pode te reescrever. A questão agora não é se você está incluído. A questão é, o que você fará com essa verdade? Você andará nela. Você ensinará aos seus filhos não apenas de onde eles vieram, mas de quem eles são? Você falará quando o mundo permanecer em silêncio? Você levará o evangelho da mesma forma que seus ancestrais levaram a esperança, através dos oceanos, através do deserto, sob perseguição, mas nunca sem propósito? Porque alguém precisa ouvir essa verdade. Alguém precisa ver seu reflexo nas páginas das Escrituras. Alguém precisa ser lembrado de que sua pele nunca foi um eu. Ela foi parte da obra-prima. Então agora é a sua vez. Fale, viva, compartilhe. Deixe sua voz se tornar uma trombeta nessa geração, soando a verdade que está enterrada há muito tempo. E se essa mensagem despertou algo em seu coração, não deixe que pare por aqui. Curta este vídeo e inscreva-se neste canal, porque isso é só o começo. Há mais revelação, mais verdade, mais propósito esperando por você aqui mesmo. Clique no vídeo que está na sua tela agora mesmo e continue caminhando na luz. Até a próxima. Permaneça firme na palavra, forte em seu espírito e destemido em sua identidade. Você não foi esquecido. Você nunca foi invisível. Você sempre esteve no plano de Deus. Sempre.